Olá, nós estamos aqui em mais um Guia Tempo com Deus e eu quero ler novamente um texto bíblico com você. Ele se encontra em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós temos falado que a partir do momento que nós somos alcançados por Cristo, pela pregação do Evangelho, nós devemos então viver uma vida centrada nele, centrada nessa mensagem, centrada no Evangelho. E basicamente significa ter Cristo diante de nós continuamente, de tal forma que a nossa consciência acerca da santidade de Deus aumente e a nossa consciência acerca da nossa pecaminosidade aumente também. Então, quando nós estamos próximos do Evangelho, quando nossa vida está centrada no Evangelho, a santidade de Deus ela é grande aos nossos olhos, ela é valorizada. E também a nossa consciência, a nossa sensibilidade em relação ao nosso pecado, nossa pecaminosidade, também é uma percepção grande. Agora, quando nós nos afastamos do Evangelho, a santidade de Deus diminui dentro da maneira que a gente pensa, dentro da nossa maneira de pensar, viver a vida. Assim também vamos baixando os nossos valores em termos de santidade e vamos perdendo a sensibilidade para aquilo que é pecaminoso, desagradável aos olhos do Senhor. E no devocional passado, Fingimento e Desempenho parte 1, nós falamos exatamente de dois resultados que isso gera na vida cristã. O primeiro deles é quando nós estamos afastados do Evangelho, quando ele não é a nossa percepção, nós minimizamos o nosso pecado e passamos a viver de uma maneira fingida, uma maneira hipócrita. E nós devemos ter em mente que é necessária uma avaliação sincera e honesta do coração para que possamos então sair dessa realidade de hipocrisia, de fingimento, de mentira. Porque quando nós estamos caminhando nessa linha, isso significa que a nossa justiça não vem de Cristo, mas a nossa justiça vem daquilo que nós queremos passar de imagem, de boa imagem para as pessoas. O outro erro é o desempenho. Nós acreditamos que Deus avalia o nosso relacionamento com Ele a partir do nosso desempenho. O que é, se nós formos honestos, o que é loucura, porque quem pode bater no peito e dizer que é merecedor da graça do Senhor, que é merecedor de ter sido alcançado pelo Evangelho, por mais moral, por mais ilibada que seja a vida da pessoa, todos nós somos pecadores, todos nós estamos sob efeito do pecado. Ainda como salvos, estamos lutando contra o pecado. E é muito comum que nós nos apoiemos, na nossa religiosidade, que nós nos apoiemos nas nossas atividades religiosas, que nos apoiemos na nossa moralidade para
acreditar que somos aceitos por Deus, quando na verdade Deus não nos aceita pelo nosso desempenho. E é necessário que a gente considere algumas formas sutis pelas quais nós podemos basear a nossa fé, a nossa vida, a partir do desempenho. Uma justiça baseada nas obras, por exemplo, né? Por ser um trabalhador dedicado, Deus vai me recompensar. Quer dizer então que porque eu faço coisas boas, eu então me torno merecedor das recompensas, né, de Deus. Isso é uma forma de minimizar o pecado o pecado em nosso coração a partir daquilo que nós fazemos, vivemos, né, como cristãos. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, para termos a aceitação de Deus. Nós fomos aceitos por Deus e por isso entendemos que fomos criados para as boas obras. Uma justiça, por exemplo, baseada na família, por fazer as coisas direito como o pai ou a mãe, estou mais em conformidade com Deus do que os pais que não conseguem controlar os seus filhos. Uma outra forma que isso se manifesta, né? Uma justiça baseada na teologia, eu tenho uma boa teologia, Deus me prefere àqueles que têm uma teologia inferior. Uma justiça baseada na inteligência, tenho mais estudo, mais capacidade de falar e mais experiências culturais do que os outros, por isso, obviamente, sou superior. Justiça baseada na agenda, sou disciplinado e rigoroso na administração do meu tempo, o que me faz ser mais maduro do que os outros. Justiça baseada na flexibilidade, em um mundo tão ocupado, sou flexível e descontraído, sempre arranjo tempo para as outras pessoas. Quem não faz isso deveria se envergonhar. Justiça baseada na misericórdia, me preocupo com os pobres e desfavorecidos, como todos deveriam fazer. Justiça baseada nas regras, eu não bebo, não fumo, nem namoro com quem faz essas coisas. Muitos crentes de hoje não têm nenhuma preocupação com a santidade. Justiça baseada nas finanças, administro meu dinheiro com sabedoria e não fico devendo a ninguém. Não sou como aqueles crentes materialistas que perdem o controle dos gastos. Justiça baseada na política, se você realmente ama a Deus, vai votar no meu candidato. Justiça baseada na tolerância, sou uma pessoa compreensiva e respeitosa para com aqueles que não concordam comigo. Aliás, sou muito parecido com Jesus nesse ponto. São alguns exemplos, né? Talvez existam outros, com certeza existam outros, e fica o desafio de nós pensarmos em outros exemplos, né? Mas são modelos, né, atitudes sutis que nos levam a buscar a justiça naquilo que fazemos, em vez de honestamente confrontar a profundidade do nosso pecado, da nossa fraqueza. Muitas vezes, pessoas que se comportam dessa forma, que olham para si mesmas acima do que convém, elas tendem a julgar, tendem a ter uma postura legalista, são assassinas da graça de Deus na vida das outras pessoas e fazem com que as outras pessoas se sintam pesadas pela forma como elas estão vivendo. Por quê? Porque elas acreditam que se elas são aceitas por Deus pela forma como elas estão vivendo, pelo desempenho delas, ela quer que as outras pessoas sejam também aceitas por Deus vivendo da forma que ela vive. E ela não entende que todos nós estamos em um processo de maturidade, um processo de aperfeiçoamento, estamos em santificação progressiva e que nós devemos nos encorajar uns aos outros de tal forma que as pessoas vejam graça no nosso falar, no nosso agir, no nosso olhar e se sintam estimuladas a imitar a Cristo. Às vezes, é melhor expor a nossa debilidade, a nossa fraqueza, o nosso pecado, a nossa dificuldade, até mesmo a nossa luta para manter
um determinado padrão que é agradável ao Senhor, do que simplesmente agir de maneira arrogante e acabar desestimulando as pessoas ao nosso redor, passando aquela imagem de perfeição, né? Eu sou perfeito, eu sou melhor que você, eu sou assim, eu sou assado. Não. Todos nós somos pecadores. Todos nós devemos observar os nossos corações para que consideremos a realidade de estarmos nos afastando do Evangelho por não basearmos a nossa justiça em Cristo, mas basearmos a nossa justiça ou na imagem que queremos passar para as pessoas, ou basear a nossa aceitação por Deus no nosso desempenho. Se dependesse de nós, não poderíamos ser salvos. Se depender de nós, ou dependesse de nós, jamais poderíamos manter a nossa salvação. Que você e eu hoje consideremos o nosso coração. Talvez você não tenha cometido pecados tão graves, mas uma atitude legalista, uma atitude onde você baseia a sua justiça por aquilo que você faz, é pecado também, é desagradável a Deus. Nem para menos e nem para mais nós devemos buscar o equilíbrio em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nessa caminhada avaliando os nossos corações.